Pois caiu o MP 1303, uma grande derrota para o governo, já que essa medida provisória levava uma série de impostos para aumentar ainda mais a arrecadação. E o Congresso deixou ela caducar, portanto perdeu validade. E embora Lula e Haddad tenham perdido essa batalha, a guerra pelo fiscal está longe de acabar, porque eles seguirão tentando aumentar os impostos. É preciso tirar então algumas lições desse episódio, porque se a coisa continua como está, o fiscal tem tudo para explodir já no ano que vem. E vale começar relembrando a origem e o que dizia essa medida provisória. Pois meses atrás, o governo, para fazer mais caixa e aumentar a arrecadação, passou um decreto elevando as alíquotas de IOF, numa medida claramente arrecadatória, e o Congresso derrubou esse decreto e o STF derrubou o veto do Congresso, mantendo boa parte desse aumento do IOF, mas não por completo. E o governo, para compensar, portanto, esta perda parcial de aumento de arrecadação, passou essa medida provisória que elevava uma série de alíquotas, até vou trazer aqui, apenas para relembrar, sem precisar me estender demais, mas aqui temos então, o que previa a MP? Uma alíquota única de 17,5% sobre rendimentos e aplicações financeiras, substituindo o modelo regressivo atual, 22,5% a 15%, tributação de 5% sobre títulos hoje isentos, como LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas. Depois o texto mudou e retiraram isso para LCI, LCA e debêntures incentivadas. Fim da isenção de dividendos pagos por FIIs e FIAGROS. Imposto de 17,5% sobre qualquer ganho com criptomoedas e ativos digitais. E o fim da isenção para vendas de até R$35 mil por mês. Aumento de CSL de fintechs de 9% para 15% e das grandes instituições financeiras para 20%, além também da elevação de IR sobre juros de capital próprio de 15% para 20%. Enfim, essa era a MP que acabou caducando, então volta tudo para o que era, o IR regressivo conforme o prazo da aplicação, a isenção total de pessoa física de IR para LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas, e para criptos também não muda nada e nem para ações, então fica tudo como está. A MP teria validade a partir do ano que vem, mas agora caiu por terra e nada disso passou, o que é uma ótima notícia, porque sim, seria mais um aumento de impostos deste governo que não para de aumentar imposto. Até teve uma matéria interessante aqui do Poder 360, que fez um recapitulado desde o início do governo Lula e que ele conseguiu aumentar 27 vezes os impostos em 3 anos de Planalto. E aqui tem todas as medidas que ele utilizou para aumentar os impostos, a arrecadação federal, que de fato está acontecendo. Quando a gente analisa as contas públicas, o primeiro ano foi de muita expansão de gasto e que depois tentaram compensar com mais arrecadação, só que essa fome por dinheiro do cidadão, ela não acaba. E eles já disseram que vão seguir tentando formas de aumentar os impostos, porque eles realmente precisam, o que me traz ao ponto seguinte, que é uma conclusão que a gente pode tirar deste episódio, é que de fato a eleição do ano que vem ela já começou. Até com o Haddad acusando, eu não quero entrar em tantas políticas, mas é importante mencionar este caso, porque o Haddad acusou o Tarcísio, governador de São Paulo, de estar influenciando nessa decisão, ligando para congressistas para tentar realmente derrubar essa MP, o que acabou acontecendo, e o Tarcísio já se defendeu, dizendo que isso não aconteceu, que a Haddad usando de discurso barato para polarizar mais o país, enfim. Mas a verdade é que a eleição já começou, e muito desse dinheiro adicional que entraria nos cofres do governo é também para bancar as políticas eleitoreiras que certamente virão, e já estão vindo e virão mais ainda a partir do ano que vem. Porque se não houver aumento de arrecadação, aí é mais déficit fiscal, são mais metas sendo estouradas e coloca o governo contra a parede. Por isso é preciso, na ótica do governo, aumentar ainda mais a arrecadação. Só que ninguém aguenta mais tanto imposto, e isso é prejudicial demais para o país. O que me leva ao próximo ponto, que é o que a gente já tem visto nos últimos meses, mas que a narrativa, a retórica, o discurso aumentou e muito recentemente, e a estratégia está clara. O nós contra eles é ricos contra pobres, é a economia, trabalhador contra a Faria Lima, o mercado financeiro. Eles identificaram muito bem o inimigo comum, e é assim que eles estão jogando agora, e usando
de falácias o tempo inteiro, como, por exemplo, o ministro Haddad, que está sempre dizendo que o rico não paga imposto, os mais ricos não pagam imposto e que apenas o pobre paga. Ele sabe que é uma grande mentira, mas enfim, está usando a retórica e talvez para algumas pessoas isso até pode colar. Mas até no Brasil Journal eles destacaram como antes o governo estava perdido e agora encontra essa narrativa, e é exatamente isso. Não apenas usaram um episódio com o Trump do tarifaço para eles reincorporarem as cores nacionais e o Brasil nos seus símbolos, discursos e tudo mais, nas imagens utilizadas pelo PT, mas também nesse discurso de ricos contra pobres e que ricos não pagam imposto e que é preciso unificar as alíquotas. E é sempre, como já mencionei em outros vídeos, vamos unificar as alíquotas, mas se alguém está pagando mais e outro está pagando menos, reduzam para todos e não aumentem para todos. Mas claro que eles têm que aumentar para todos e que no fim quem mais vai sair perdendo são os assalariados, os trabalhadores, porque é menos investimento, é menos interesse do capital, do empresariado, do empreendedor em investir no país, porque é cada vez mais imposto, essa insegurança, essa incerteza, ou melhor, a certeza de que a barra fica mais alta, porque qualquer negócio para ser viável, com esse nível de imposto, fica muito, muito difícil. E aí eu fico muito triste, porque ontem o Congresso Nacional poderia ter aprovado para que os ricos pagassem um pouco mais de imposto. É engraçado porque o povo trabalhador paga 27,5% de imposto de renda do seu salário. E os ricos não querem pagar 12%, não querem pagar 18%. Então eles acham que ontem eles votaram, derrotamos o governo. Não derrotaram o governo, derrotaram o povo brasileiro. Derrotar a possibilidade de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, tirando mais dinheiro dos ricos e distribuindo para os pobres. Foi isso que aconteceu ontem no Congresso Nacional. E por que então o fiscal tem tudo para explodir já no ano que vem? Porque, dado o cenário eleitoral, Lula vai seguir tentando gastar mais, comprando votos, com tudo que é tipo de programa. Agora já estão aventando o transporte público gratuito universal. Isso vai pressionar as contas, é mais gasto e precisa compensar com a arrecadação. Mas se o Congresso frear novos aumentos de impostos, o buraco vai aumentando e aumentando cada vez mais. Por isso, este empenho tão forte do governo em aumentar impostos. E até fazer um parênteses aqui, porque é incrível como a preocupação hoje do governo, o empenho máximo, os esforços são todos voltados para isso. Não há uma agenda positiva, não há políticas de Estado, de país, nem que seja alguma política industrial. Não, é só aumento de imposto, é só populismo, só ajuda aqui, é só assistencialismo, transferência de renda, alguma benesse, mas algo que realmente vai trazer um crescimento sustentável para o país, cara, nada disso. É uma pena que esteja tão medíocre o debate sobre políticas públicas no Brasil, e com isso eu fecho esse parênteses. E o que é curioso nisso tudo é que a gente vê as pesquisas, até eu vou relembrar uma recente que foi divulgada aqui da Genial Quest, que o Lula está liderando os cenários de primeiro e segundo turno para 2026 e abrindo vantagem sobre o Tarcísio. E até tem aqui o gráfico mostrando esta melhora recente, e de fato, Lula teve uma melhora na sua taxa de reprovação, caiu o nível de reprovação. Então sim, desde ali da crise aguda de diplomacia com os Estados Unidos, agora deu uma melhorada. Mas se está melhorando o cenário e se Lula parece o franco favorito, por que precisa de tanta medida eleitoreira e populista? É porque eles sabem que com esse nível de reprovação, a eleição do ano que vem está longe de garantida. E alguns cientistas políticos tem justamente essa leitura do que está acontecendo e consideram que hoje o Lula já bateu no seu teto, é muito difícil de conseguir melhorar e ano que vem vai bater a realidade. E eu vou compartilhar aqui uma análise do Roberto Reis, que trabalha há muitos anos com marketing eleitoral, política e economia também, e eu já fiz até uma live no Market Makers com ele, um debate muito bacana, e ele traz esse ponto que, até mostrando como o Centrão tem restringido o espaço de manobra, de governabilidade do Lula, o que ele pode fazer. E ele aqui diz o seguinte, ó, esse é até o tweet de ontem, 8 de outubro. Esse governo não é do Lula, é o governo do que o Centrão permite que o Lula seja. O Centrão faz poucas concessões em troca de emendas e verbas do chamado orçamento secreto para benefício próprio. O contrato com o Lula não tem aditivo até 2026. PS, aqui um slide que ele usa nas palestras que ele fala sobre esse tema, mostrando a taxa de conversão de medidas provisórias em lei
pelo governo. Então, o pior, neste momento, que menos conseguiu transformar medidas provisórias em lei, é justamente Lula 3 aqui, com apenas 16%. Então mostra como o Centrão tem sido, sim, uma força relevante e inviabiliza muito o que o governo está querendo fazer. Então, apenas a mensagem aqui de eleição, que eu já comentei em outros vídeos, eu reforço aqui, ela também está longe de estar decidida. Claro que sempre preocupa, sem dúvida, mas está longe de estar decidida. E para encerrar, a verdade é que esse cenário eleitoral incerto, a perspectiva que traz inquietação para todos, é nesses momentos que é preciso usar da opcionalidade do dólar. Quando o dólar cai como caiu nos últimos tempos, é preciso dolarizar mais patrimônio, ter ativos em moeda forte, é ter ouro no portfólio, que por sinal bateu mais de $4.000 por onça Troy, é sim ter Bitcoin também, como eu sempre defendi aqui ao longo dos últimos mais de 10 anos, porque não adianta, o Brasil é sempre uma incerteza, e ficar all-in no Brasil, apostar todas as fichas, é muita imprudência e que eu jamais vou recomendar. Então, quando o ambiente externo favorece o Brasil, apesar das nossas incertezas domésticas, é preciso aproveitar. Agora vamos seguir acompanhando qual será a próxima medida de aumento de imposto, porque ela virá. Isso podem ter certeza. Espero gostar desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e valeu, volto no próximo.